Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que gera todas essas imagens e que depois disponibiliza no YouTube, Instagram, Facebook, e vai por aí. Aliás, se vocês puderem fazer a fineza de nos seguir e principalmente se inscrever no nosso programa no YouTube, porque dessa maneira nós manteremos o programa vivo e que sejamos mais 12 anos felizes juntos por aí. Valeu? Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura absolutamente diferente. Para mim foi um choque muito interessante. Eu digo choque porque realmente era um assunto que eu via quando garoto na escola, assim, quase que en passant, e agora, depois do adulto, veio uma menina, uma professora de mais alto estirpe, mostrar para a gente um assunto que, como eu falei para ela há pouco, infelizmente a gente não ouve muito. Trata-se de um assunto indígena, como é que os nossos índios aparecem nos cinemas. Ao meu lado direito, professora Laís Alves Sanches, historiadora, professora de História, naturalmente, de ensino médio e fundamental, que eu acho de transcendental importância. Você levar esses assuntos para a tenra idade, que é que naturalmente serão os formadores de opinião do futuro e quanto mais bem formados eles estejam hoje, menos imbecis nós teremos. Exato. Então, dentre tantas as outras expertises que essa menina tem, é mestre em História Social, editou, como eu estava falando para vocês, olha o livro dela, Ensino de História Indígena através do Cinema, uma experiência pedagógica pela Brasil Publishing. Menina, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada a você pelo convite. Você está brilhantando o espaço aqui, Obrigada. não só com a tua beleza, como também pelas coisas que você vai falar para a gente, que são muito importantes. Obrigada. Mesmo, independentemente das tuas qualidades plásticas. Obrigada. Resta a qualidade de tudo aquilo que você vem amealhando ao longo do tempo. Aliás, pela tua juventude, pela maneira como você age, pela maneira como você se apresenta, a impressão é que daí que você nasceu lendo livro de história, o que é isso? Foi praticamente isso. Desde muito pequenininha, eu sempre fui uma apaixonada por livros. Né? Então, a minha mãe até brinca que não tem espaço mais para eu guardar livro, porque desde pequena sempre foi assim. Tua mãe está quase deserdando por causa disso. Ah, não, minha mãe desistiu. Quando eu fui mudar de casa, ela falou que os livros não iam poder ir junto, porque não ia caber. Tinham que ir. Porque ela estava assim, desesperada. E toda vez que eu passo numa livraria, eu saio com um também, porque não tem jeito. E eu decidi que eu ia cursar História quando eu era muito nova. Eu estava lá na 8ª série, que hoje seria o 9º ano, e por conta dos meus professores de História, eu fiquei apaixonada. E eu precisava estudar cada vez mais, precisava ver filmes sobre os temas de História, e eu tinha decidido ali que eu queria fazer História. E aí depois, com o ensino médio, algumas outras dúvidas, eu tinha... A minha única dúvida era se eu faria primeiro História, ou se eu faria História depois, como um hobby, alguma coisa assim. Mas aí foi acabando o ensino médio e não teve jeito. Eu tive que cursar História porque é, de fato, algo que me encanta desde muito pequena. E você quis ser professora ou foi professora por questão, naturalmente, de sobrevivência? Não, eu já tinha uma ideia. Já tinha uma ideia que eu queria. E lá na USP, você não entra no curso de licenciatura em História. Você se matricula no bacharelado e depois que você cursa uma parte dele, você abre a licenciatura na Faculdade de Educação. E aí eu falei, não, vou ver como é que funciona. E eu fui convidada para dar aula na virada do 1º para o 2º ano da faculdade. Já? Fui chamada... O pessoal sacou que aqui tem. E aí eu fiquei muito empolgada, porque eu falei, é agora o momento de descobrir, porque se não for sala de aula, eu tenho tempo ainda para pensar no que eu quero. Né? Então eu fui chamada justamente para uma matéria diferente, ela era dentro da grade curricular, mas era uma matéria de cinema e história. Então eu comecei a licenciatura, comecei a dar aula e essa relação com o cinema logo de cara, assim. Então eu tinha 19 para 20 anos, eu comecei a dar aula. Então o cinema e a história sempre estiveram junto, assim, da minha vida, da minha formação toda. Cinéfila também. Ah, adoro, não tem como. Então,
E quando eu entrei para dar aula, foi assim algo que na hora eu já decidi, eu quero dar aula. Tanto que até hoje eu não consigo me imaginar fazendo nenhuma outra coisa que não seja dar aula de história. Tá na gente isso, né? E foi o que você falou, o ensino básico. Eu tenho vontade de dar aula em curso universitário, essas coisas, mas eu não quero sair do ensino básico. E eu também dei aula para ensino básico, noturno, curso noturno, onde você tem ali as pessoas normalmente com uma condição econômica mais baixa, né? E olha, e é incrível quando você nota a fisionomia alterar, quando alguém descobre alguma coisa nova, você vê aquela criança, que é criança ainda, certo? Sim. Se modificando ou te acompanhando, alguns não gostando, né? É um despertar, é uma coisa maravilhosa. Eu também acho que quem é professor, particularmente nessa faixa que você milita, primeiro é um estoico, é um herói. No caso, uma heroína. Não, é verdade. Não é, tem uma série de dificuldades mesmo. Não dá para negar. Muito. Infelizmente, o professor no Brasil, tanto que é uma das profissões menos pagas. E que hoje os alunos cada vez querem menos. Quando você faz aquela pesquisa básica com o terceiro ano do ensino médio, quase ninguém quer fazer licenciatura. Como que você está convivendo? Como é que você está bypassando, aproveitando o ensejo aí? Como é que você está conseguindo, se é que está conseguindo, né, bypassar o lance desse boom digital, ou seja, a internet, tarará, porque a molecadinha hoje já vem te fazer perguntas que eles já sabem a resposta. Ah, sim. Só para ver se os caras querem sacanear o professor. Sim, hoje o teste é bem maior. Eles querem saber se você sabe o que ele já soube, certo? Como é que você está? Você se imune de alguma outra ferramenta? Porque você tem que suplantar isso aí, certo? Senão, a tua aula vai para o brejo. Vai. Eu acho que a gente sempre tem que tomar o cuidado de estar junto com o aluno. Então, normalmente, o que eles falam, que estão lendo, que estão assistindo, os sites que eles pesquisam, esses vídeos que eles acompanham, os canais do YouTube, eu estou sempre acompanhando junto. Então, é a maneira que eu tenho de conseguir falar o mesmo idioma deles. Não. Então, essa é a ideia. Isso significa que você convive com eles diuturnamente. Olha, o tempo todo. E tem coisas que são muito ricas, porque tem coisas que eles fazem, que eles aprendem, que a gente não teria, talvez, o interesse de ir atrás, e que a gente acaba gostando. Tem uma série de livros, uma série de coisas que são eles que apresentam. É aquela história, a gente sempre tem algum momento para aprender alguma coisa nova. Sim, né? Mas é bastante difícil, assim, hoje em dia os alunos estão cada vez mais antenados, e o grande desafio que a gente tem é justamente ajudá-los a filtrar o que eles encontram, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Era isso que eu ia te falar, quer dizer, o fato deles estarem com muitas informações não significa que eles estão bem formados. Né? Não. Isso tem dado bastante trabalho, porque a internet ela fez uma coisa muito boa, que é a gente poder colocar aquilo que a gente pensa. Mas, ao mesmo tempo, ela não te limita, né? Ela te dá qualquer coloca qualquer coisa. Vem um monte de joio no trigo, né? Então. Você é que tem que ter a capacidade de filtrar o que é bom e o que não é, mas é difícil esse filtro. Difícil. E as crianças hoje, a gente tem aquela impressão de que elas nascem sabendo usar a internet, nascem sabendo usar o computador, mas elas não sabem. Elas são, assim, hoje é uma juventude de rede social. Ela sabe usar a ferramenta. Ela sabe usar o aplicativo, ela sabe postar as coisas, mas eu tenho sentido uma dificuldade de fazer pesquisa com os alunos, por exemplo. Coloca eles na frente do computador para fazer uma pesquisa, eles não sabem. Por quê? Qual é a dificuldade? Eles querem tudo na mão. Então, eu tenho aluno que às vezes pesquisa alguma coisa, tá no Google e coloca a informação que ele quer. E ele fala rapidamente, não, eu não encontrei, não tem nada na internet que trate desse assunto. Eu falo, mas tem lá 1 milhão de resultados. Eles não sabem procurar, eles querem que alguém traga uma coisa pronta. O lance da palavra-chave, é isso? Eles não conseguem. Eles acham que no primeiro momento que eles abrem lá aquela página, tem que ter a informação que ele quer inteira. Com a frase que ele pesquisou, com uma informação pronta. Que é o que os vídeos trazem para eles. Essas informações mais rápidas trazem, né? Eles querem ler 3, 4 linhas e querem ter uma informação. Mas você sabe que, eu vou te dar uma notícia que não é muito alentadora. Isso a gente vê com adulto também. Também. E eu sou jornalista, naturalmente milito com jornalistas e tal. E se eu tiver, isso aí é o tempo todo, hein? Se eu tiver que fazer 2 perguntas para uma pessoa só,
Eu tenho que mandar 2 e-mails. Se eu fizer 2 perguntas no e-mail, só responde uma só. Porque as pessoas são muito céleres, estão muito ligadas. Tudo é muito rápido, Tudo é muito rápido e tem que ser rápido, porque senão o que vem atrás me atropela e tal. Então, como vai, tudo bem? Como é que está a sua mãe? Já era. Já era. Já. A mãe não tem notícia nenhuma. E na educação não dá para ser assim, né? A educação tem o seu tempo. A aprendizagem tem o seu tempo. Mas né? você não acha que a gente tem... Desculpe. Você não acha que a gente tem também que se adaptar a isso? Sim, eu acho. Tanto que uma parte da pesquisa, do que gerou o livro, foi isso. É a gente entender que hoje o aluno, ele está muito permeado pelo audiovisual, pelas mídias. Então ele busca muito mais fácil um filme, uma série que trate do assunto que ele quer, do que sentar e ler um livro. Até porque eu sou um leitor, você também. Mas convenhamos que ver um vídeo é muito mais interessante. Sim. Além de ser muito mais cômodo. Sim, é mais rápido, é mais agradável muitas vezes, né? Então... Claro, lógico, não cansa a vista, né? Então, sim. Aliás, como é que surgiu a ideia desse livro, um título tão inóspito, tão diferente, afinal? É que desde que eu comecei a dar aula, eu tinha essa relação com o cinema. E eu comecei a perceber que todo filme que eu assistia, eu queria levar ele para a sala de aula. Então eu via alguma coisa e ficava, nossa, os meus alunos vão aproveitar isso. Perfeito, compartilhar. Eu precisava, então eu achava que tudo cabia e que eles precisavam também assistir aquilo. E quando eu terminei a graduação e eu queria começar o mestrado, eu tinha essa ideia de trabalhar o cinema e o ensino de história, porque eu já vinha trabalhando com isso desde que eu comecei a dar aula. E a pesquisa começou só com esse tema, era para fazer a relação entre o que tem no cinema e aquilo que pode ser usado no ensino de história. E aí, no meio do caminho, eu me frustrei, porque, na verdade, já tem uma série de trabalhos sobre isso, e eu percebi que, no final, eu ia produzir algo mais do mesmo, porque tem muito manual de como usar o cinema na sala de aula. Mais um para ficar e a gente tem, assim, professores... Tem um professor lá da Universidade de São Paulo, que é o Marcos Napolitano, que ele tem um livro maravilhoso, que o título é bem esse, né? Como usar o cinema na sala de aula. E não dá para fazer um trabalho parecido com isso. E bem nesse momento da minha frustração, teve uma oficina lá na universidade em que uma doutoranda na época, hoje doutora em cinema, foi apresentar um filme pra gente. É uma indígena, Terena, a Naine Terena, e ela foi apresentar um filme chamado Terra Vermelha. E eu fui assistir, porque vai cinema, vamos ver como é que funciona. Eu saí de lá apaixonada pelo filme. Até hoje, quando me perguntam assim, fala os seus filmes favoritos, o Terra Vermelha ele sempre tá. É um filme muito bonito. E como ela apresentou, ficou muito mais forte a sensação do que os indígenas... Deve ter dado detalhes da cinematografia toda. O filme ele fala de uma disputa de terras, de um grupo de Guarani Kaiowás, Mato Grosso do Sul, que queria recuperar a sua terra, mas que naquele momento já tinha virado uma fazenda. E mostra como que os fazendeiros, eles atacam esses grupos indígenas. E aí no filme mostra um monte de cena muito difícil, indígenas sendo assassinados, avião passando e jogando veneno em cima dos acampamentos. E você olha aquilo e você fala, tá, é ficção. Só que na hora que ela começou a conversar, ela começou a contar coisas que tinham acontecido com a comunidade dela. Mais do que está no filme, né? E contando histórias de crianças que estão em ônibus escolares e que, de repente, aqueles ônibus sofrem uma ameaça, né, explodem ou são atacados, e que realmente essa história de jogar veneno em cima dos acampamentos é verdade. Isso eu nunca tinha ouvido. Então a gente não escuta. Você está dando uma notícia de primeira mão. Não, e isso que me deixou assim, eu falei, nossa, a gente tem um material enorme aqui e a gente não tem acesso. E tinha a lei, que já estava me incomodando um pouco, a lei lá 11.645, ela é de 2008, e ela trata da obrigatoriedade. Tem que trabalhar a temática indígena em história, literatura e arte. E não está acontecendo. E até hoje não acontece muito. O que acontece é assim, você abre um livro de história, ele cumpre a lei. Tem lá no comecinho da História do Brasil o clássico capítulo que normalmente chama O Brasil antes da chegada dos portugueses. Aí tem lá uma página... Eu sempre chamo isso de invasão. Então, é uma invasão. Claro. E aí tem lá uma página, 2, que fala um pouco sobre como são as populações indígenas, de maneira muito genérica. Então eles cumprem a lei. Mas a gente não tem uma formação muito forte na temática indígena. Mesmo lá na USP, é uma coisa muito recente, essa formação. Então, até que a minha orientadora, há uns anos atrás, ela deu um curso sobre a temática indígena, e quando ela perguntou para os alunos por que eles foram, eles falaram, porque a gente não sabe nada.
E você não saber nada sobre matemática dentro da Universidade de São Paulo é um indício de que realmente a temática ela é pouquíssimo trabalhada. E eu assisti esse filme, comecei a ficar entusiasmada, queria ver outros filmes. Eu já tinha assistido um grupo de cineastas indígenas produzindo, né, os seus próprios filmes, uma certa vez, e eu falei, nossa, eu preciso levar isso para a sala de aula. Preciso levar o filme de ficção e eu preciso levar o filme produzido pelos próprios indígenas. E aí eu comecei a elaborar um jeito de traçar uma metodologia para levar para a sala de aula. Aí eu conversei com a minha orientadora e falei, olha, eu quero mudar, eu não quero trabalhar o cinema de maneira genérica, eu quero trabalhar a temática indígena. Que na hora ela ficou feliz, que é um dos temas dela de pesquisa, e a gente foi atrás. Mas é uma coisa muito diferente mesmo. Não... E como é que você conseguiu o material? Porque se nós não temos notícia, eu imagino que esse material deve estar camuflado em algum lugar, ou escondido, sei lá. Eu tinha essa impressão também no começo, de que eu só ia conseguir coisas na Cinemateca, que eu ia encontrar um monte de coisa que não está disponível. Mas tem muita coisa disponível, essa é a vantagem da internet também, né? Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu separei 3 filmes, que eram de fácil acesso. Esse é Terra Vermelha, que se encontra no YouTube facilmente. Terra Vermelha. Terra Vermelha, do diretor Marco Beck, se eu não me engano, ele é de 2008. É um filme lindíssimo. Você vê, 2008 não é tão longe assim essa data. Não é tão longe. Então, antes disso não tem nada. Tem muita coisa. Tem? Tem muita coisa. Quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, porque eu tinha começado com 3 filmes, né? O Terra Vermelha, o Xingu, que ele surgiu bem no momento que eu estava mudando a minha pesquisa, então ele já estava ali... O Xingu fez até um certo sucesso. Fez um sucesso, então eu falei, vou levar esse porque os nossos alunos precisam pegar os filmes comerciais e saber ler esses filmes. Acho que o Xingu, desculpe, mas estou tentando me lembrar, o Xingu veio até na esteira do Vilas Boas, que estava em alta. Sim, aí, foi numa comemoração. Foi logo que eu achei 50, 60 anos do parque. Tanto que o filme ele mostra a ótica dos irmãos Vilas Boas, né? Isso, é um filme muito bem construído, mas é o olhar do branco chegando no território indígena. E tinha esses cineastas indígenas, porque tem uma ONG desde 97, chama Vídeo nas Aldeias. Eles produzem o filme indígena. Eles são 2 produtores que vieram para cá, a Mary Correia e o Vincent Carelli. Eles vieram produzir filmes indígenas e eles ensinaram os grupos indígenas a produzir seus próprios filmes. E eles fazem o que com esses filmes? Eles divulgam entre eles. O primeiro momento era esse, porque para começar a desmitificar essa ideia do índio brasileiro, como se fosse uma coisa só. Então, o grupo dos Panará faz os seus vídeos, o grupo dos Axaninkas faz o deles, os Coicuros fazem os deles. E são muito diferentes entre si? São muito diferentes entre si. A gente tem uma ideia muito eu imaginava, estereotipada, né? Se eles não fossem diferentes, não existiriam diversas tribos. Sim. Cada tribo, lógico, tem a sua autonomia e tem a sua própria fisiologia, né? Imagina até gastronomia, e aí vai por aí. Mas eles se aceitam, não? Já que você se enfronhou tanto. Eles têm, na verdade, desde os anos 70, eles começaram a fazer um movimento um pouco contrário do que era feito. Antes existia uma negação muito grande de falar em índio brasileiro. A cada um quer falar o seu próprio nome, trazer a sua própria cultura. Eles perceberam que se eles se juntassem, eles conseguiriam dar uma visibilidade maior para a causa indígena. É mais fácil uma causa indígena do que uma causa kaiowá, do que uma causa, né, de um grupo só. E aí eles começaram a usar esses vídeos para, primeiro entre eles, veicular quais são as suas diferenças. E esse projeto, a gente não tem muita noção disso, eu acho que a maior parte das escolas não tem. Esse projeto ele foi disponibilizado para várias escolas. As escolas que quisessem adquirir esses DVDs que eles produziam, tinham que entrar em contato com a ONG e adquirir, as escolas públicas. Mas isso não é veiculado. Então, um monte de escolas não tem acesso a isso. E outra, você precisa despertar o interesse da escola. E aí, como é que vai encaixar isso? Como é que vai fazer? Como é que faz? Onde se encaixa? Então, e eu acredito, desculpe te interromper, não, é que o assunto é palpitante, tá? E como é que a impressão que eu tenho é que as crianças gostam de ouvir isso. Gostam. Tem 2 coisas. Quando você pega uma criança, eu sou da aula do Fundamental 2 e médio, sou do 6º ano para frente. Qual é a idade? 10 anos, 11 anos. Né? Até o 5º ano é a professora polivalente, né? Uma professora só. É o pedagogo. Normalmente, quando eles chegam no 6º ano, eles não aguentam mais falar de história do Brasil.
porque é o principal assunto do 1º ao 5º ano. Então eles estão assim meio traumatizados. Tanto que todo mundo adora professor de 6º ano de história porque não fala de Brasil. Ele altera todo o esquema. Porque se volta lá na antiguidade, você vai falar de Egito, vai falar de Grécia, e você é adorado pelos alunos. Desperta uma outra curiosidade. Outro viés, né? Aí quando você volta a falar de Brasil depois no 7º, 8º ano, eles vêm com aquela história, não aguento mais a história do Brasil. Mas quando você traz para eles uma visão diferente do que eles estão acostumados a ver, eles entram na história também. Uma coisa maravilhosa é você mostrar para alunos de 6º, 7º ano vídeos produzidos pelos próprios indígenas. Não, e tem um lance mais interessante que eu acho, que eu me sentia, quando criança, faz tempo, mas eu ainda me lembro um pouquinho. Eu me sentia meio que manipulado pelas informações. Eu já me sentia manipulado naquela época. Hoje, eu não tinha tantas informações, assim, digamos, ao redor, né? Hoje, que as crianças têm acesso, tem criança de 5 anos que pega uma fotografia fixa, essas normais, do meu tempo, e ficam fazendo assim, para ver o que tem atrás daquela. Sim. Então, hoje a criança tem muito mais informação. Não está tão afeta, tão sujeita à manipulação. Na minha época, o professor falava, era isso. Hoje o professor fala, deixa eu ver se aquele desgraçado lá falou isso mesmo. Sim, eles vão atrás. Vai atrás e tal. Então, quando você traz um vídeo de um indígena, ou então você pega um livro igual o teu, que traz aqui, embora crua, mas uma bela de uma verdade, opa, é outra coisa. É outra coisa. É outro universo. Então, talvez aqui eu encontre algo que possa me satisfazer, ou que pelo menos vá me agregar algo de bom, porque realmente aqui o que eu estou vendo é uma manipulação. Eu fiz o trabalho, né? Uma das partes era levar o cinema para a sala de aula, porque a minha hipótese era de que daria certo. De que se eu trabalhasse com cinema de temática indígena na sala de aula, eles iam conseguir olhar o tema com outro olhar mesmo. E a minha grande intenção era que a gente, pelo menos naquele grupo ali de alunos, tirasse a imagem estereotipada do indígena brasileiro. Porque hoje, quando você pergunta para as pessoas, primeiro que muita gente acha que não tem índio no Brasil mais. Nossa, tem índio aqui em São Paulo, tem. em Santo Amaro, né? Ou que, esse índio de agora não é tão índio assim. Sim, mas nós temos, chama quilombola ou não? Não, quilombola é dos ex-escravos mesmo. Ex-escravos, né? Também tem comunidade quilombola. Também tem. Então, o que eu estava falando para vocês era que nós temos uma comunidade indígena num bairro aqui em São Paulo chamado Santo Amaro, zona sul aqui de São Paulo. Os caras estão lá numa boa. Então, só que se você perguntar para muita gente, já que ele está com roupa igual a nossa, ele fala português, ele trabalha, ele pega ônibus, ele frequenta a escola, ele não é índio. Para muita gente ele não é índio. Então a gente tem essa ideia de que o índio só é aquele índio que está no meio da mata, cocado, pelado, com o rosto pintado, que não entende o que a gente fala. E não é verdade. Então, o nosso aluno, né, ele precisa entender que o Brasil sofreu um processo de transformação histórica de mais de 500 anos. E que é óbvio que esse índio, que estava espalhado por todos os lugares, ele teve que acompanhar esse processo. Então, ele está na cidade, ele está frequentando a faculdade, ele está se transformando em mestre, em doutor, fazendo cinema, ele está na política, porque a gente tem representantes indígenas no Congresso, porque também não teve outra possibilidade. O índio ele vai viver isolado? Se a gente ocupou todo o território? Sempre foi sacaneado o índio, né? Olha, em grande parte... todos os lugares do mundo, né? Sim. Você estava ouvindo esses dias a história dos Estados Unidos. É, um massacre completo. Massacre, você usou o termo correto. É um massacre completo. Uma sacanagem, nossa, que coisa horrorosa isso. É uma disputa de forças... desiguais, né? Muito desigual, muito. Como é que você chega aqui com cavalos, com arma de fogo, com uma série de doenças, porque os organismos são diferentes, e você encontra um grupo que está tranquilo, achando que nada vai acontecer. Você vê nas Américas, né? No Peru, em línguas espanholas. Né? Bom, e no teu livro, então, que a gente encontra? Estamos encerrando, infelizmente. Então o livro ele tem 3 partes. Tem uma parte muito acadêmica, que é a parte da discussão da inserção do cinema na história e no ensino de história. Então, como que a gente pode usar esse material, né, dentro das aulas. Tem uma discussão sobre as representações indígenas, tanto na literatura quanto no cinema, porque se a gente observar, tem uma infinidade de filmes sobre a Iracema, por exemplo, baseada no Alencar. Né? Então, como que foi construída essa imagem do índio brasileiro.
E tem um recorte. Os filmes sobre as populações indígenas, eles existem desde o comecinho. Ele se mistura com o início do cinema. O início do cinema no final do século XIX. E a gente tem lá, 1910, os primeiros filmes de temática indígena no Brasil. Mas eu pensei a partir dos anos 70 para cá. Precisava fazer um recorte, sim, né? Lógico, claro. E dos anos 70 para cá a gente tem uma construção muito forte dessa imagem do indígena, tanto estereotipada quanto desses grupos que estão tentando mostrar que essa visão não é uma visão correta. Então eu fiz um estudo sobre isso e apliquei algumas atividades em sala de aula. Eu fiz alguns recortes temáticos e fui trabalhar com as minhas turmas de Fundamental 2 e de Ensino Médio, na época. Então, nas aulas de História, dentro dos temas de História do Brasil, eu inseria as discussões e eu tinha uma matéria de linguagem cinematográfica também, era uma optativa na escola. Então, aí eu pude discutir, além do enredo, as questões de filmagem mesmo, as questões técnicas, para que o aluno pudesse entender melhor, né? Porque o filme ele é um retrato daquilo que o produtor quer, ele é um retrato da realidade, ele é uma construção histórica. E qual é, você falou a imagem do índio, qual é a imagem correta que nós devemos ter aqui, agora que você se enfronhou tanto, por favor, nos elucide. Qual é a imagem correta? Quando a gente fala índio brasileiro, tá? Tirando aqueles chavões lá de índio com cocar, pelado e tal, a Índia seminua, aquilo tudo, tá? Qual é a imagem que a gente tem que ter do índio? Vamos falar hoje? Ou eu acho que a imagem que a gente tem que ter, na verdade, é de encarar a diversidade. É entender que não existe um único índio no Brasil, eles são muitos, e entender que eles estão aqui. Entender que não é porque as populações indígenas, elas alteraram algumas das suas formas de vida que elas deixam de ser populações indígenas. Então, indígena é uma etnia, não é um hábito de vida, não é um costume de vida. Então é a gente entender que existem várias populações indígenas que estão aí tentando mostrar os seus costumes, as suas religiões. As raízes, né? E a gente respeitar essa diversidade. Perfeito. Então, não olhar com preconceito com relação a essas populações indígenas. Que é indolente, vagabundo. A imagem que é preguiçoso, né, que não gosta de trabalhar. A gente tem que entender que a nossa lógica capitalista não é uma lógica que existia dentro das populações indígenas, né? Não faz sentido para aquelas populações. Bom, então você, pelo que eu vi, o livro é sensacional. Que bom. Tem uma gama de informações que a gente realmente boiava ali, não tinha jeito. Você acha que é um marco? Eu sei que isso é uma pergunta para quem é modesta como você, não se faz, mas eu entendo que do modo como a gente vislumbra o ambiente indígena, como a gente encara a situação indígena principalmente, e algumas bobagens que vem falando por aí, eu acredito que o teu livro é um marco, um divisor efetivo, ou seja, sem ironia. O índio antes e depois do livro da Laís. Eu acho que dá pra gente pensar no sentido de que a intenção do livro é ajudar o professor de ensino básico a inserir a temática na aula dele. Então, eu acho que nesse sentido pode ser pensado dessa forma, de ser um divisor, porque a gente não tem tanto tempo. É ilusório falar. A gente tem que falar assim, o professor tem que estar em constante formação. Tem. Só que exige um tempo para você se aprofundar em determinadas temáticas. E não só tempo, grana também. Grana, né? Uma série de coisas. Então, quando eu fiz a última parte do livro, ele é de sinopses didáticas. Eu elaborei uma sinopses para o professor, para que ele lesse ali, eu ouvi falar do filme Iracema, uma transamazônica. E tem lá uma descrição do filme e quais são os recortes que ele pode usar. E o pior é que agora é transa. Mas, óbvio. É um filme dos anos 70, né? Então hoje, se você colocar para os alunos, você demora meia hora para conseguir explicar do que é o filme. Não, e fica a transa amazônica, não é? Transamazônica. Não, porque tem toda essa questão, né, de veicular a imagem da mulher indígena de maneira sexual pejorativa, e tal. Né? Lógico, né? E o livro tem essa pretensão, assim, o meu objetivo é que ele não ficasse dentro da universidade. Então, quando eu aceitei o convite para publicação, foi com essa intenção. Eu queria que os professores lessem aquelas sinopses, porque eu sei que
não dá tempo de você sair assistindo um monte de filmes para daí decidir o que você vai trabalhar, e que encontrasse ali alguns caminhos de trazer a temática de uma maneira um pouco mais discutível para a sala de aula. Uma coisa é você apresentar para o aluno uma história do Brasil, do passado e recente, de forma dada. Outra coisa é você colocar a molecada para assistir um filme produzido pelos próprios indígenas, um filme global que seja, trazer um livro para ele ler, um texto, um material didático, e ele construir a imagem, né? Ele entender o que está sendo feito ali. Impactar, assimilar e discutir, Sim. né? Descobrir, né? Eu tenho vários alunos que falam, nossa, mas eu nunca imaginei que o índio pudesse produzir um filme. Porque tem aquela história da capacidade, tem a história do, o índio não pode ter acesso à tecnologia, imagina, índio com celular, índio com câmera. E quando eles escutam os próprios indígenas fazendo as divulgações do porquê que eles produziam os filmes, eles ficam maravilhados, porque tem um dos filmes que eles explicam lá dos Panará, e eles falam, os brancos têm filmes sobre as suas histórias de guerra, os brancos têm os filmes sobre a sua nação, por que a gente não pode contar as nossas histórias? A gente também está aqui para isso. Não é nem poder, é dever. Né? E aí os alunos ficam assim, é uma coisa óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito às vezes, né? Claro. Então as crianças ficam, nossa, eles têm todo o direito do mundo de... mas para criança não é tão óbvio, porque se os pais não falam... Sim, e a gente tem uma cultura que nega, né? Se a gente analisar toda a história indígena no Brasil, o índio ele tem um lugar muito claro, que é o passado. É como se o índio não existisse mais. E foi uma escolha histórica nossa, que não dá tempo da gente aprofundar, mas foi. Desde o Brasil Império, a ideia é assim, não temos mais índio no Brasil. É como se ele fosse apagado mesmo. Não só índio, né? Tem toda uma gama de minorias, minorias aí que a gente apaga e não quer ver, né? Passa do lado e tal, fica cego. Bom, menina, infelizmente... Tá ótimo. Infelizmente mesmo, o tempo acabou. Mas muito obrigada, viu? Você não tem nada que agradecer. E olha, nós te desejamos mesmo muito sucesso. Obrigada. Que você continue assim, pertinaz, bastante forte, sempre em busca da melhoria das crianças que você vai se deparar, porque todo ano você tem uma turma nova, né? Quantos alunos você tem? Olha, hoje eu tenho uns 400 alunos, de 6º e 7º ano. Você sozinha? Mas você, pelo visto, gosta, né? Eu adoro. Você ainda tem bastante garra para isso? Tenho. Foi o que eu disse, eu não me imagino fazendo outra coisa. E aí, tem essa história, né? Cada ano você recebe alunos diferentes. O professor, muitas vezes, não vê o resultado final, né? Da formação daquele aluno. Você já está com a varinha gasta ou... A gente vê ali, aquele ano, aquele aluno. Mas aí, quando a gente tem a oportunidade de encontrar ex-alunos que estão aí na vida, que estão fazendo uma série de coisas bonitas para o mundo... O cara lembra, né? Nossa! E aí vem todo aquele retorno, aquela gratidão que o professor precisa, né? e acabou. Isso é impagável. Acabou. Um aluno que chega para você e fala, professora, assisti tal coisa, lembrei de você. Fui discutir um trabalho, eu usei um livro que você indicou. Acabou. Todo aquele estresse que você passa na sala de aula, às vezes você fala assim, não quero mais. Pagou, né? Acabou. Você renova as energias de novo. Menina, muito obrigado. Antes de terminar, efetivamente, com você, quero agradecer ao nosso pessoal da técnica, a Luciana, o Verão, toda aquela turma que leva-nos até você, nessas maquinetas infernais que vocês possuem. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo maravilhosamente lusófono e que nos dá uma audiência absolutamente muito gabaritada. Você será visto em Lisboa? Que ótimo! Em todos os países lusófonos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, você foi uma aula mesmo. Que eu espero que continue assim, bastante profícua, e que você venha com novidades aí, com indígenas ou sem indígenas. Quem sabe, né? As portas estão sempre abertas. Obrigada. Para você. Tem bastante trabalho para fazer ainda, né? Tem, sempre. Né? Sempre. E você tem uma arma fantástica, que é a tua juventude. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. Que as forças benfazejas te deem bastante tempo e com essa energia toda. Obrigada. Ok, menina? Muito obrigada. Obrigado a você. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, audiência, paciência, amizade e tudo o resto. Até a próxima. Tchau, tchau.